última vez que eu ouvi a voz dele e ele falando: não vou conseguir sair daqui, cuida da Marie e cuida de você. O Brasil atravessa uma crise mortal que, embora invisível para muitos, tem afetado famílias e comunidades em diversas partes do país. No centro dessa tragédia está o metanol, um composto químico que, apesar de ser amplamente utilizado para fins industriais e como combustível, tem sido irresponsavelmente empregado para adulterar bebidas alcoólicas, levando à morte e ao sofrimento de vítimas inocentes. O caso de Bruna Araújo de Souza, que faleceu em 6 de outubro de 2025, após consumir um drink adulterado com metanol em São Bernardo do Campo, é o exemplo mais recente de uma série de mortes trágicas causadas pela intoxicação por essa substância. A história de Bruna, que consumiu uma vodka contaminada com metanol e entrou em coma antes de ser internada, é apenas a ponta de um iceberg. Em 2025, o Brasil já registrava dezenas de mortes e centenas de hospitalizações devido à ingestão de bebidas adulteradas. Embora as autoridades de saúde tenham emitido alertas, o consumo de bebidas contaminadas continua a ser uma prática perigosa, especialmente em regiões com fiscalização deficiente e onde o mercado de bebidas ilegais prospera. O metanol, também conhecido como álcool metílico, é um composto químico utilizado principalmente como solvente industrial e combustível. Ele é altamente tóxico para o ser humano e, quando ingerido, é metabolizado no corpo, transformando-se em substâncias ainda mais perigosas, como o formaldeído e o ácido fórmico. Essas substâncias atacam diretamente o sistema nervoso central, causando sintomas como náuseas, vômitos, dor de cabeça, vertigem e até falência múltipla dos órgãos. Mesmo em pequenas quantidades, o metanol pode ser fatal, e a intoxicação é muitas vezes confundida com os efeitos do etanol, o álcool comum. Essa semelhança torna a intoxicação por metanol ainda mais perigosa, pois muitos indivíduos não reconhecem que estão consumindo uma substância mortal até que seja tarde demais. Bruna Araújo de Souza, uma jovem de 30 anos, foi internada em 6 de outubro de 2025, após beber um drink com vodka em um evento de música em São Bernardo do Campo. O drink, aparentemente inofensivo, estava adulterado com metanol, o que levou Bruna a desenvolver sintomas graves de intoxicação. Ela foi imediatamente encaminhada ao hospital, mas apesar dos esforços médicos, não resistiu. Sua morte, ainda não contabilizada oficialmente pela Secretaria de Saúde do Estado, é a terceira morte confirmada em uma série de intoxicações relacionadas ao metanol em São Paulo. Bruna, assim como outras vítimas, não teve ideia do perigo que estava correndo ao consumir uma bebida com metanol. O consumo de bebidas adulteradas com metanol não é um problema isolado. Trata-se de uma prática criminosa que afeta principalmente aqueles que não têm acesso a produtos regulamentados ou que não possuem informações suficientes sobre os riscos envolvidos. A morte de Bruna Araújo de Souza é parte de uma crise crescente de intoxicações por metanol no Brasil, que já resultou em dezenas de vítimas fatais. Nos últimos meses, a Secretaria de Saúde de São Paulo e outras autoridades estaduais têm intensificado o monitoramento de casos suspeitos de intoxicação, mas a realidade é que muitas mortes ainda ocorrem sem a devida notificação. De acordo com dados de investigações recentes, a maioria das vítimas de intoxicação por metanol é composta por pessoas que consomem bebidas alcoólicas vendidas clandestinamente, muitas vezes em festas e eventos informais. O aumento do uso de bebidas adulteradas está relacionado ao baixo custo de produção
e a escassez de fiscalização em algumas regiões. O metanol é barato e fácil de adquirir, o que o torna um atrativo para aqueles que buscam maximizar seus lucros no mercado de bebidas alcoólicas ilegais. Além disso, o etanol, principal componente do álcool consumido legalmente, tem características semelhantes ao metanol, o que facilita a adulteração das bebidas sem que o consumidor perceba. A principal causa das mortes por metanol no Brasil é a falta de fiscalização rigorosa sobre a produção e comercialização de bebidas alcoólicas. Embora a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e outras entidades de saúde pública tenham regras claras sobre a fabricação e comercialização de bebidas, muitas dessas regras não são cumpridas, especialmente em mercados informais. Isso cria um ambiente propício para a adulteração de bebidas com metanol, colocando em risco a vida de consumidores que não sabem que estão ingerindo uma substância mortal. A questão se agrava pela falta de conscientização nas comunidades mais vulneráveis. Em muitos casos, as vítimas são pessoas que consomem bebidas em locais sem licenciamento ou que compram produtos de origem desconhecida. Em algumas regiões periféricas, onde as opções de entretenimento e consumo são limitadas, as bebidas adulteradas se tornam uma alternativa acessível para aqueles que buscam uma experiência social, sem a consciência dos riscos envolvidos. A crise de intoxicação por metanol exige ações urgentes e coordenadas das autoridades de saúde pública. Embora algumas iniciativas de conscientização tenham sido lançadas, elas não são suficientes para cobrir a extensão do problema. As campanhas de informação sobre os riscos do consumo de bebidas adulteradas precisam ser intensificadas, especialmente em áreas onde o consumo de álcool ilegal é mais prevalente. Além disso, é essencial que a fiscalização sobre a produção e venda de bebidas seja reforçada. As autoridades precisam ser mais rigorosas na aplicação das leis que proíbem a venda de bebidas adulteradas. E os estabelecimentos comerciais devem ser obrigados a demonstrar a origem dos produtos que vendem. A implementação de um sistema de rastreamento de bebidas alcoólicas pode ser uma medida eficaz para combater a adulteração e reduzir o número de vítimas. A tragédia das vítimas fatais de intoxicação por metanol é uma realidade que exige atenção urgente. Bruna Araújo de Souza é uma vítima de uma crise silenciosa que continua a matar e a prejudicar vidas no Brasil. A solução para esse problema não está apenas nas mãos das autoridades de saúde pública, mas também da sociedade como um todo. A conscientização sobre os perigos do consumo de bebidas adulteradas, a fiscalização rigorosa e a responsabilização de quem comercializa bebidas com metanol são passos cruciais para evitar que mais vidas sejam perdidas. A crise de intoxicação por metanol no Brasil não se limita às mortes trágicas de pessoas como Bruna Araújo de Souza. Ela está profundamente entrelaçada com questões sociais, econômicas e políticas que amplificam suas consequências. As vítimas dessa epidemia de envenenamento por metanol são, em sua maioria, pessoas de classes sociais mais vulneráveis, que acabam se tornando alvos fáceis para o comércio ilegal de bebidas adulteradas. O problema não é apenas a falta de fiscalização e controle, mas também a desigualdade no acesso a produtos seguros e regulamentados, que coloca milhares de brasileiros em risco a cada dia. As vítimas fatais de intoxicação por metanol geralmente pertencem a comunidades de baixa renda e populações mais periféricas. Muitas dessas pessoas não têm acesso a informações adequadas sobre os riscos do consumo de bebidas adulteradas e, em muitas situações, são atraídas por preços mais baixos em bares ou festas clandestinas, onde a fiscalização é praticamente inexistente.
Isso cria um ciclo vicioso de consumo de produtos perigosos, com consequências fatais. Em muitas cidades brasileiras, especialmente em bairros periféricos, as opções de entretenimento e consumo de bebidas alcoólicas são limitadas a estabelecimentos não regulamentados, onde as bebidas são muitas vezes produzidas de maneira clandestina. Nessas áreas, o comércio de bebidas adulteradas com metanol prospera, já que é possível obter grandes quantidades de álcool industrial a um custo muito mais baixo do que o etanol de qualidade, com a vantagem de que, ao ser diluído e misturado com substâncias como corantes e sabores artificiais, o metanol passa despercebido. A falta de fiscalização rigorosa tem sido uma das principais causas do crescimento do comércio ilegal de bebidas adulteradas com metanol. Enquanto a indústria formal de bebidas alcoólicas segue normas rigorosas de controle de qualidade e segurança, o mercado clandestino opera sem qualquer tipo de regulação. Isso significa que, em muitos casos, as bebidas vendidas em bares e eventos informais contêm metanol, o que coloca os consumidores em um risco iminente de intoxicação fatal. De acordo com especialistas em saúde pública, a fiscalização deve ser mais rigorosa e abrangente, com ações coordenadas entre a polícia, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e os órgãos municipais de saúde. A ausência de um sistema eficaz de rastreamento de bebidas alcoólicas também contribui para o crescimento desse mercado negro. Se houvesse um controle mais rígido, desde a produção até a venda, o consumo de bebidas adulteradas com metanol poderia ser amplamente reduzido. As mortes causadas pela intoxicação por metanol não afetam apenas as famílias das vítimas, mas também as comunidades como um todo. O impacto econômico e social dessa crise é significativo. Além do custo humano das mortes, o sistema de saúde pública é sobrecarregado pelo tratamento de vítimas que sobrevivem à intoxicação, mas que sofrem com sequelas graves, como cegueira irreversível, danos neurológicos e problemas renais. O custo desses tratamentos é alto e compromete ainda mais os recursos limitados do sistema de saúde. Além disso, há um impacto psicológico nas famílias das vítimas, que muitas vezes lidam com o trauma da perda de um ente querido de forma abrupta e desnecessária. Muitas dessas famílias não têm o suporte necessário para lidar com as consequências emocionais, sociais e financeiras das mortes, o que agrava ainda mais a situação. Muitas vítimas, como Bruna Araújo de Souza, eram jovens com potencial para contribuir com suas comunidades e famílias, e sua perda representa um golpe severo. A situação exigiu uma resposta urgente por parte das autoridades brasileiras, especialmente após o aumento no número de mortes e casos de intoxicação por metanol. O governo estadual de São Paulo, juntamente com a Secretaria de Saúde e a Anvisa, começou a intensificar a fiscalização e a conscientização sobre os riscos da adulteração de bebidas alcoólicas. A medida mais recente foi o aumento da inspeção em bares e estabelecimentos comerciais para garantir que as bebidas alcoólicas à venda estejam em conformidade com as normas de segurança e qualidade. Além disso, campanhas de conscientização estão sendo promovidas para alertar o público sobre os perigos do consumo de bebidas em locais não regulamentados e sem procedência confiável. O foco dessas campanhas é especialmente em áreas periféricas e comunidades vulneráveis, onde a falta de informação e a escassez de fiscalização contribuem para o aumento do consumo de bebidas adulteradas.
Outras medidas incluem a colaboração com a Polícia Federal para identificar e desmantelar redes de distribuição de bebidas adulteradas. A Anvisa tem reforçado suas ações de fiscalização para coibir a venda ilegal de metanol em bares e mercados informais, além de promover ações educativas em escolas e centros comunitários sobre os riscos do consumo de bebidas não regulamentadas. Embora as autoridades estejam fazendo esforços para lidar com a crise, a sociedade também tem um papel fundamental na solução desse problema. A conscientização e a educação sobre os riscos do consumo de bebidas adulteradas precisam ser ampliadas, especialmente nas comunidades mais vulneráveis. Além disso, é crucial que os cidadãos denunciem práticas ilegais de comercialização de bebidas adulteradas, contribuindo para o trabalho das autoridades e ajudando a impedir que mais vidas sejam perdidas. A população deve ser incentivada a exigir mais transparência e controle sobre os produtos consumidos. E as vítimas de intoxicação por metanol e suas famílias devem ser apoiadas por políticas públicas que garantam acesso a tratamentos adequados e apoio psicológico. A intoxicação por metanol e as mortes resultantes desse crime são um reflexo das falhas na fiscalização e na conscientização pública sobre os riscos do consumo de bebidas adulteradas. O impacto social é profundo, afetando tanto as vítimas diretas quanto as comunidades em que elas vivem. No entanto, com a intensificação da fiscalização, ações educativas e uma maior colaboração entre as autoridades e a sociedade civil, é possível mitigar os riscos e prevenir novas tragédias. No próximo capítulo, exploraremos as medidas legais e políticas que estão sendo discutidas para erradicar a venda de bebidas adulteradas e como elas podem proteger a população brasileira. Nos últimos meses, a crise de intoxicação por metanol no Brasil ganhou proporções alarmantes. O país, que até pouco tempo atrás lidava com casos isolados de envenenamento por metanol em bebidas, agora enfrenta uma epidemia que tem ceifado vidas, causado sequelas irreversíveis e colocado em risco milhões de brasileiros. A morte de Bruna Araújo de Souza, em outubro de 2025, foi o último alerta de uma série de tragédias que revelam a gravidade dessa crise de saúde pública. A intoxicação por metanol, muitas vezes confundida com o efeito do etanol, é extremamente difícil de detectar até que os danos sejam irreversíveis. O metanol, quando ingerido, se transforma em substâncias tóxicas no organismo, como formaldeído e ácido fórmico, que causam sérios danos ao sistema nervoso central e a outros órgãos vitais. Neste capítulo, vamos detalhar os casos mais graves, as vítimas fatais e as sequelas permanentes que a intoxicação por metanol tem causado no Brasil, além do alarmante aumento do número de mortes e hospitalizações. Bruna Araújo de Souza, de 30 anos, foi internada após consumir um drink com vodka adulterada com metanol em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. Em 6 de outubro de 2025, ela participou de um evento musical e, após ingerir a bebida, foi imediatamente hospitalizada com sintomas graves de intoxicação. Infelizmente, Bruna não resistiu, entrando em coma e falecendo pouco tempo depois. Sua morte gerou um enorme alarde e se tornou um símbolo da crise de intoxicação por metanol que se espalha pelo país. O caso de Bruna, que foi uma das vítimas mais recentes, levou a uma mobilização das autoridades de saúde e despertou a atenção da mídia para o problema, já reconhecido por muitos como uma epidemia silenciosa. Até o momento, a morte de Bruna ainda não havia sido oficialmente contabilizada no número de vítimas fatais de intoxicação por metanol. Mas sua tragédia se somava a outras que haviam sido registradas em São Paulo e em outros estados.
Bruna não foi a única vítima fatal deste envenenamento. Nas semanas e meses anteriores, diversas outras mortes relacionadas à ingestão de metanol foram registradas, especialmente em estados como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O aumento no número de vítimas fatais levou a um alerta entre as autoridades de saúde pública e gerou um debate sobre a falta de fiscalização sobre a produção e comercialização de bebidas adulteradas. Em muitas das vítimas fatais, o quadro clínico piorou rapidamente, com os sintomas de intoxicação se manifestando em horas, levando à falência de múltiplos órgãos, incluindo o fígado e os rins. Alguns dos sobreviventes, como Ana Clara Ribeiro, de 28 anos, tiveram a visão permanentemente comprometida. Ela, que havia bebido vodka adulterada com metanol em uma festa, perdeu a visão pouco após ser hospitalizada. Ana Clara agora vive com cegueira irreversível e uma série de danos neurológicos que afetam sua qualidade de vida. Em todo o Brasil, os hospitais têm se tornado pontos críticos para o tratamento de vítimas de intoxicação por metanol. A sobrecarga no sistema de saúde é evidente, com muitos pacientes necessitando de intervenções urgentes, como diálise e transplantes de órgãos. Para aqueles que sobrevivem, as sequelas muitas vezes são permanentes, levando à incapacidade física e psicológica. As sequelas deixadas pela intoxicação por metanol são devastadoras. Muitas vítimas, mesmo aquelas que conseguem sobreviver à intoxicação, enfrentam um longo período de reabilitação e, em alguns casos, sequelas permanentes. A perda da visão, por exemplo, é uma das consequências mais comuns. O metanol é conhecido por ser extremamente tóxico para os nervos ópticos, causando cegueira irreversível em uma porcentagem significativa de vítimas. Outros efeitos colaterais incluem danos neurológicos, insuficiência renal e, em casos mais graves, lesões hepáticas. O tratamento de vítimas que sofrem danos neurológicos graves, como dificuldades motoras, problemas de coordenação e perda de memória, exige cuidados médicos contínuos e acompanhamento a longo prazo. Esse custo humano é um reflexo de uma falha sistêmica em garantir a segurança nas bebidas alcoólicas consumidas pela população. O impacto dessas sequelas vai além dos hospitais e clínicas de reabilitação. As vítimas e suas famílias enfrentam uma luta constante para superar as dificuldades impostas pelas consequências da intoxicação. Além do sofrimento físico, muitas vítimas, como Ana Clara, têm que lidar com o estigma social de serem vítimas de uma tragédia evitável, agravada pela falta de conhecimento e fiscalização adequados. O crescente número de mortes e hospitalizações causadas pela intoxicação por metanol no Brasil gerou um alarme em todo o país. A mídia desempenhou um papel crucial ao expor as histórias das vítimas e tornar a crise pública. Jornais, revistas e canais de televisão divulgaram relatos de sobreviventes, especialistas em saúde pública e autoridades, enquanto as redes sociais se tornaram um espaço para discussões e denúncias sobre a comercialização de bebidas adulteradas. No entanto, a resposta das autoridades foi inicialmente tardia. Só após o aumento considerável do número de vítimas fatais é que a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, em conjunto com a Anvisa e a Polícia Federal, intensificaram as ações de fiscalização e combate à adulteração de bebidas. Embora algumas operações de fiscalização em bares e festas clandestinas tenham ocorrido, a falta de fiscalização efetiva em muitas regiões ainda é um grande obstáculo. Uma das principais causas do aumento das mortes e intoxicações é a falha na fiscalização do mercado de bebidas alcoólicas. O metanol, que é barato e fácil de obter,
é frequentemente usado para adulterar bebidas destiladas como vodka, uísque e gin. A prática de adulteração é particularmente comum em festas populares, bares clandestinos e mercados informais, onde o controle é mais fraco. A falta de controle sobre a produção e distribuição de bebidas adulteradas com metanol tem permitido que o mercado paralelo cresça, colocando a saúde de milhares de pessoas em risco. O problema é particularmente grave nas regiões periféricas e em comunidades de baixa renda, onde o acesso a bebidas regulamentadas e com qualidade controlada é limitado. O Brasil enfrenta uma crise de saúde pública que exige uma resposta urgente e coordenada. As mortes e sequelas causadas pela intoxicação por metanol não são mais casos isolados, mas um problema nacional que precisa ser tratado com a gravidade que merece. A falta de fiscalização, a comercialização de bebidas adulteradas e a falta de conscientização sobre os riscos envolvidos tem contribuído para o aumento das mortes. Mas a sociedade e as autoridades têm o poder de reverter esse quadro. O caso de Bruna Araújo de Souza, juntamente com outros casos trágicos, deve servir como um alerta para o Brasil. A crise de intoxicação por metanol não é algo que deve ser ignorado. É preciso agir agora para garantir que mais vidas não sejam perdidas e que as futuras vítimas possam ser protegidas através de medidas mais eficazes de fiscalização, educação e conscientização. A crise de intoxicação por metanol no Brasil, com suas tragédias e consequências devastadoras, exige mais do que apenas uma resposta pontual. A morte de Bruna Araújo de Souza e de tantas outras vítimas não deve ser apenas uma lembrança triste, mas um ponto de inflexão que mobilize a sociedade e o governo a tomar ações decisivas para erradicar esse problema. No final deste documentário, nossa reflexão se volta para as soluções, as políticas públicas que estão sendo discutidas e como o Brasil pode enfrentar esse desafio com coragem e responsabilidade. O primeiro e mais importante passo é a intensificação da fiscalização em todos os níveis: estadual, municipal e federal. Embora as autoridades tenham dado início a operações de fiscalização em bares e eventos, o alcance dessas ações ainda é limitado. A fiscalização deve ser sistemática e implacável, abrangendo todos os pontos de venda e produção de bebidas alcoólicas no Brasil. A Anvisa e a Polícia Federal precisam contar com recursos adequados e com a colaboração dos estados e municípios para garantir que as leis sejam cumpridas. Somente com fiscalização constante e eficaz será possível combater o mercado clandestino de bebidas adulteradas com metanol. Além disso, a criação de um sistema de rastreamento de bebidas alcoólicas, como já discutido no capítulo anterior, deve se tornar uma prioridade. Esse sistema permitiria que consumidores e autoridades verificassem a procedência das bebidas, garantindo que as bebidas à venda sejam de fontes confiáveis e seguras. A digitalização desse processo e a implementação de selos de qualidade visíveis para os consumidores são essenciais para tornar o mercado mais transparente e seguro. A conscientização e a educação pública também são fundamentais para resolver esse problema de forma duradoura. As campanhas de alerta devem ser ampliadas, especialmente nas comunidades mais vulneráveis, onde o consumo de bebidas adulteradas é mais comum. As autoridades de saúde pública precisam promover programas de educação sobre os riscos da ingestão de bebidas com metanol, explicando claramente como identificar bebidas suspeitas e os sinais de intoxicação.
Essas campanhas devem ser realizadas em escolas, centros comunitários e também nas redes sociais, para alcançar um público mais amplo. Além disso, é essencial que os estabelecimentos comerciais também recebam treinamento para reconhecer e evitar a venda de bebidas adulteradas. A sociedade deve ser incentivada a denunciar o comércio de bebidas ilegais e a exigir mais controle e responsabilidade das autoridades. A indústria de bebidas alcoólicas tem um papel crucial na resolução dessa crise. As grandes marcas de bebidas alcoólicas devem se comprometer a apoiar e reforçar as ações de fiscalização e conscientização, garantindo que suas produções estejam em conformidade com as normas de segurança e qualidade. Além disso, as empresas do setor devem colaborar com as autoridades para desenvolver soluções eficazes para a rastreabilidade e segurança dos produtos. A indústria deve se engajar ativamente na criação de campanhas educativas e de informação, alertando os consumidores sobre os riscos do consumo de bebidas adulteradas e oferecendo alternativas seguras e de qualidade. A responsabilidade social das empresas do setor é fundamental para restaurar a confiança do consumidor e para combater a venda de produtos ilegais que colocam em risco a saúde pública. O fortalecimento da legislação também é uma parte essencial para erradicar a adulteração de bebidas alcoólicas com metanol. As propostas legislativas que estão sendo discutidas no Congresso Nacional precisam avançar para que a adulteração de bebidas seja tratada como um crime mais severo. Uma nova legislação deve classificar a adulteração com metanol como um crime de homicídio culposo, com penas mais rígidas para aqueles que comercializam produtos ilegais que causam danos à saúde pública. Além disso, deve-se considerar o aumento das penas para a produção e venda de bebidas adulteradas com metanol, de forma que o risco envolvido nesse tipo de prática se torne suficientemente elevado para inibir os infratores. O sistema judicial também deve ser ágil na punição daqueles que causam tragédias, como as que vimos neste documentário. Finalmente, a sociedade brasileira tem um papel fundamental na solução dessa crise. Cada cidadão pode contribuir para a luta contra a venda de bebidas adulteradas, seja denunciando práticas ilegais, exigindo mais fiscalização ou educando amigos e familiares sobre os riscos do consumo de produtos não regulamentados. A solidariedade com as vítimas e suas famílias também é crucial, garantindo que as vítimas da intoxicação por metanol não sejam esquecidas e que suas histórias sirvam como alerta para todos. A mídia tem sido um aliado essencial na divulgação dos casos e na mobilização social. O trabalho da imprensa, somado ao esforço de organizações não governamentais e de saúde pública, pode ajudar a transformar essa tragédia em uma oportunidade de mudança, onde o país se une para garantir que mais vidas não sejam perdidas. O Brasil se encontra em um momento crítico em relação à intoxicação por metanol, mas a tragédia pode servir como um ponto de virada. A combinação de fiscalização rigorosa, educação pública, maior colaboração entre o governo e a indústria e um fortalecimento das leis pode garantir que esse problema seja resolvido de forma eficaz. No entanto, para que essa mudança aconteça, é necessário um esforço coletivo de toda a sociedade, para que o Brasil se livre desse flagelo que, infelizmente, tem levado tantas vidas e deixado tantas sequelas irreversíveis. O que aconteceu com Bruna Araújo de Souza e com tantas outras vítimas não pode se repetir.
O Brasil precisa aprender com esse erro e garantir que tragédias como essas não se tornem parte de sua história. A conscientização, o apoio à fiscalização e o fortalecimento das leis são os pilares para criar um futuro mais seguro e justo para todos.